Paz Senhor, sou a Yarda e estou aqui para partilhar convosco mais uma palavra. No livro de Números, capítulo 22, nós vemos a história de Balaão. Havia um rei, rei de Moabe, que havia avistado o povo de Israel de longe. O povo de Israel ainda estava na travessia entre a fuga deles do Egito e para rumo à Terra Prometida. Então eles tinham um longo percurso a fazer, que durou muitos anos. Então esse rei, ao ver o povo de Israel de longe, ele meio que se apavorou com a quantidade de pessoas que existiam lá, e ele tinha medo que essas pessoas meio que consumissem as coisas que eles tinham, ou se calhar eles dominassem. Vou ler aqui o que o versículo 2 está dizendo, no capítulo 22. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. E no versículo 4, no final do versículo 4, está a dizer, no meio, está a dizer: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Então, o rei de Moabe, Balaque, teve a ideia de chamar Balaão, que era um homem que vinha de Peor, perto de Eufrates, no Oriente. Então, ele mandou chamar Balaão, porque ele conhecia um pouco sobre... Ele conhecia Balaão, Tanto é que no versículo 6, no final do versículo 6, a Bíblia está a falar assim: vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-los da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então, podemos ver nos versículos que vêm depois que Balaão nem sequer conhecia o povo israelita. Mas ao receber esse comunicado, o que ele fez? Ele foi conversar com o Senhor, foi consultar a Deus para saber qual era a vontade do Senhor em relação àquela situação, se ele deveria agir a ajudar o rei de Moabe ou não. Então, ele disse assim: passem a noite aqui e eu vou vos trazer a resposta que o Senhor me der. Então os líderes moabitas ficaram com ele. E quando Balaão foi consultar ao Senhor, ele falou: olha, tem um povo que saiu do Egito e tal. Isso já nos mostra que ele não conhecia. Ele recebeu a resposta do Senhor, que estava a dizer o seguinte: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é um povo abençoado. O povo de Israel era um povo abençoado. Então ele respondeu: olha, vocês podem voltar, porque o Senhor não me permitiu ir convosco. Então eles voltaram e tal. Só que o rei, Balaque no caso, enviou de novo os mensageiros a insistirem para Balaão: olha, nós precisamos que vocês venham, que você venha conosco, que você nos ajude, que você amaldiçoe esse povo, porque por nós mesmos, nós não temos condições de derrotá-los e tal, Então Balaão recebeu a mensagem segunda vez. Ele disse assim: olha, mesmo que o rei me disser: olha, vou te dar o meu palácio com ouro e prata, eu não vou poder fazer isso, porque o Senhor já me disse não. Então, mas ele disse assim: olha, fiquem, eu vou consultar o Senhor, vou saber o que o Senhor tem mais para dizer para vocês. Ele está falando no versículo 20 que naquela mesma noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Então, Balaão se levantou no momento certo para viajar. Ele vai falar que a ira do Senhor se acendeu quando ele foi, o Senhor chateou-se quando Balaão tinha ido, e vamos entender o porquê. E Balaão estava montado em um jumento. Nisso de Balaão estar montado em um jumento, no versículo 23 vemos que o jumento viu, vou ler aqui o versículo, está assim: quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu para o campo. Então a jumenta se desviou e tal. E Balaão, para tentar fazer com que a jumenta voltasse para o caminho, ele bateu na jumenta.
E depois, tipo, algum tempo depois, aconteceu uma outra coisa. A jumenta viu de novo, né? Continuou vendo, talvez. E encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra o muro. E Balaão ficou chateado e bateu de novo na jumenta para ver se a jumenta reagisse bem. E aconteceu uma terceira vez, né? Dessa vez o anjo já tinha fechado todas as possibilidades de fuga da jumenta, ou de desvio, né? Do jumento. E o jumento, tipo, meio, já não tinha onde ir, então baixou-se, prostrou-se com Balaão em cima dele do jumento. E Balaão, dessa vez, lhe bateu, né, por uma terceira vez com uma vara. E aí a Bíblia fala, no versículo 28, que o Senhor abriu a boca da jumenta. E a jumenta reclamou: mas Balaão, por que você está me batendo 3 vezes? E Balaão lhe respondeu: está me fazendo de burro, está me fazendo de tolo. E a jumenta lhe respondeu: mas esse tempo todo que eu tenho te conduzido até aqui, será que eu alguma vez te fiz isso? Você não acha mesmo que, tipo, em outras palavras, você não acha mesmo que alguma coisa se passa para que eu reaja assim contigo? Digamos que Balaão entendeu. E depois a Bíblia fala que o Senhor abriu a visão de Balaão. Vou ler aqui o que a Bíblia está falando. Versículo 32. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a vocês. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Então, e aí, né, no desfecho da história, né, pelo menos dessa parte da história, porque ainda tem a continuação, Balaão entendeu que aquilo que não estava correndo do jeito que ele esperava era, na verdade, um sinal que Deus estava a lhe enviar, que ele não poderia avançar sem receber a instrução que o anjo estava a mandar, o anjo foi levar para ele. Então, isso me faz lembrar de um versículo de Jó, capítulo 33, versículo 14, diz assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Então, podemos ver, né, que Deus realmente fala com os seus filhos. Deus nos instrui para que nós não caminhemos no nosso próprio entendimento e depois nos frustremos e depois se passe coisas más conosco. Então, tipo, muitas vezes o Senhor tem nos advertido e acredito que nós nem sempre ouvimos do jeito certo. Balaão tinha uma qualidade que era consultar ao Senhor. Mas no momento em que o Senhor foi falar com ele, sem que ele primeiro tivesse ido, pelo menos não naquele momento, né, dobrar os seus joelhos, se bem que ele já tinha consultado antes, ele não deu conta que o Senhor estava a tentar lhe avisar de alguma coisa. E tipo, eu acredito que isso acontece muito na vida. Às vezes Deus fecha uma porta, do jeito que Deus fechou o caminho, né, para que Balaão não avançasse, para que o jumento parasse. Deus nos fecha portas para nos ensinar alguma coisa. Uma vez eu vi uma imagem no Facebook que estava a dizer assim: nem sempre quando você está com insônia de madrugada, quando está sem sono de madrugada é insônia, por vezes é Deus a te acordar para orar. E isso, tipo, parece uma cena assim engraçada, mas é mesmo verdade. Tipo, por vezes Deus bloqueia certos caminhos que nós achávamos que era tipo o perfeito, mas porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Por vezes Ele quer nos impedir de ir nesse caminho para nos parar num outro, ou por vezes Ele quer simplesmente nos parar e nos fazer ficar conscientes, tipo,
de que o foco é único, nós temos que nos manter nesse foco. Tipo, com isso eu não quero dizer que nós vamos deixar de lutar pelos nossos sonhos. A Bíblia fala muito bem que Deus efetua em nós o querer e o realizar. E tipo assim, nós temos que dar o nosso melhor e deixar os resultados com Deus, né? Como aprendi num filme essa frase. Tipo, temos que trabalhar duro para a realização dos nossos desejos, dos nossos sonhos e tal. Mas não nos esquecermos que a vontade do Senhor é soberana e que é boa, perfeita e agradável. Que Deus fala conosco de muitas maneiras. Por exemplo, algumas semanas eu fiz uma entrevista para uma empresa. E tipo, nessa entrevista, tipo, a entrevista correu bem. Tanto é que no fim, o senhor, que era já a segunda entrevista que eu estava passando na mesma empresa, né, para a mesma vaga, e o senhor me disse: olha, a entrevista correu bem e nós vamos ter dificuldades em escolher entre você e um outro candidato. E tipo, passou, né, eu cheguei a casa e fiquei assim a pensar: mas será que é realmente isso que eu quero? Porque tipo, era uma vaga de algo que eu gostaria de fazer, mas tipo, como é que eu posso dizer? A parte que eu gostaria era apenas um complemento das missões principais que não me interessavam tanto. Então meu coração ficou assim a me corroer, e acredito que eu orei, né, ao Senhor e falei: não, vou mandar um e-mail no Senhor e falar que não quero mais a vaga e tal. Só sei que tipo, depois de eu fazer isso, eu senti uma paz em mim, tá vendo? Porque eu tava a liberar espaço para alguém que talvez estaria mais motivado do que eu, e ao mesmo tempo tava me libertando do peso de tipo passar 3 anos a fazer algo que não era algo que eu quero, que eu desejo, que eu gostaria para o meu futuro. Então, tipo, Deus muitas vezes trabalha em nós nesse sentido, tipo, colocando nos nossos corações algum desejo ou colocando uma inquietação, né? Como a Bíblia fala, por exemplo, na história de Mardoqueu, que Deus tirou o sono do rei para que ele agisse em favor de Mardoqueu, para que ele fosse lá ler as crônicas dos reis, alguma coisa assim, uma história dos reis, para saber que ele tinha que recompensar Mardoqueu por alguma coisa. Então, Deus fala, ora de um jeito, ora de outro, ainda que o homem não entenda. Então, o meu desejo é que Deus nos faça sensíveis à sua voz e que nós compreendamos o seu falar. Então, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Se esse vídeo foi útil para ti, partilhe com alguém e curta para ajudar na divulgação do vídeo. Então, fiquem com a paz.